turma? Eu tô cansado de falar. Eu falei já 180 vezes o meu nome. Ô, turma, 180 não. Nós estamos... Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto, estamos na aula de eletrização, tá? Eletrização é o quê? Quando você vai carregar uma bateria, por exemplo, você vai eletrizar, né? E o interessante é que ali você tem um capacitor que ele vai acumular aquela carga elétrica. Mas de uma maneira bem rústica, bem primitiva agora, eu vou pegar aqui um bastão, tá? Pega o bastão. Pronto. Nós temos um bastão aqui de plástico, tá? Então esse bastão, um bastão de plástico. E eu vou pegar aqui um pano, no caso aí um pedaço de lã, né? E aí eu vou começar a esfregar essa lã nesse bastão, tá? O que acontece se você esfregar essa lã no bastão? Vamos pegar aqui o átomo, ok? Um pedaço aqui da matéria. Nesse pedaço da matéria, você tem no núcleo do átomo, você tem os prótons, né? Carga positiva, e os nêutrons, não é assim? Carga nula. Nós temos uma nuvem eletrônica em torno do núcleo, né? Então nós temos aqui os elétrons. Então se eu pego uma porção desse plástico e eu tenho 10 elétrons e 10 prótons, nós temos um saldo aqui, 0. Então eu digo que esse corpo está neutro. Tá? A mesma coisa ocorre com a lã. A lã também será, nesse caso, um corpo neutro. Na hora que eu esfrego a lã no bastão, existe uma transferência de elétrons para a lã. O que vai acontecer após o atrito? Após esse atrito, você vai ter o bastão com carga positiva, porque aí significa que ele perdeu elétrons, ele perde elétrons, e a lã vai ficar carregada negativamente. Então, e a lã, ela ganhou elétrons. Então a lã, no caso, ela ganha elétrons. Então, tem material que ao você atritar um com o outro, né, você tem a transferência dos elétrons. Isso é chamado de eletrização. Tá? Eletrização, que um ficou com carga negativa. E agora veja bem, se nós tínhamos 2 corpos neutros anteriormente. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons a mais, não é? Então aqui você vai ter falta de elétrons 7 vezes. Então, ó, o mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então aqui tem 7 sinais de menos, aqui vai ter 7 sinais, aqui nós vamos ter 7 sinais de mais. Por quê? Quando ele perde elétrons, ele fica positivo. Ele tinha, ó, se ele perdeu 7 elétrons, né? Se esse corpo aqui perdeu 7 elétrons, você tirou 7 elétrons desse corpo, ele ficou agora com 3 elétrons, né? E continua com os 10 prótons do núcleo. Então nós teríamos um saldo aqui de 7 positivo, tá vendo? Então esse bastão ficou carregado positivamente. Isso que é eletrização. Você transfere. Existem várias formas de você transferir cargas elétricas para um corpo. Ou
formas de você tirar essa eletricidade do corpo, ok? Então é isso. Turma, então é o seguinte, ó, uma coisa que você precisa saber, que se as cargas forem de sinais opostos, nós teremos a atração, tá? Então aqui é chamada força elétrica. Força elétrica, tá? Se as cargas tiverem o mesmo sinal, teremos a repulsão. Repulsão. Então aqui, ó, força elétrica para cá, força elétrica para cá. O interessante, lembrando, que isso é um par ação e reação, tá? Aqui também é de repulsão, certo? Repulsão. Como os sinais são opostos, atração, tá? Isso é importante. Atração. Beleza? Tá jóia. Bom, quando você tem um carregamento, então você tem aqui um corpo, né? Qualquer. Então vamos colocar assim, uma base, um pilar que foi carregado eletricamente, certo? Então eu sei que entraram nesse material aqui, nós temos a entrada de N elétrons. Tá? N elétrons. Qual é a quantidade de carga? Então, Q é a quantidade de carga. Qual que é a quantidade de carga que nós vamos ter? Bom, a quantidade de carga é igual número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. A carga elementar do elétron, como nós já vimos anteriormente, é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a unidade é o Coulomb. Lembra do Charles Augustus Coulomb? Quantidade de carga. Nós vimos também na aula de eletrodinâmica. Tá? Então, o armazenamento será assim. Se nós tivermos, por exemplo, 10, né, elevado a 20 elétrons, né, 10 elevado a 20 elétrons, qual é a quantidade de carga que nós vamos ter? Então eu vou ter 10 elevado a 20, que é o N, vezes a carga de cada elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. 10 a menos 19 com 10 elevado a 20 vai dar 10 vezes 1,6. Então nós temos uma quantidade gigantesca de carga, uma quantidade grande que é de 16 Coulomb. Então nesse caso nós teríamos um pilar, uma estrutura aqui com 16 Coulomb de carga. Então nessa eletrização agora, eu vou apagar aqui, nós vamos continuar com essa matéria em torno dessa aula de 20 minutos. Turma, então, utilizando as duas coisas que eu acabei de falar, eu tenho aqui, duas esferas metálicas, tá? Duas esferas metálicas. Ok. Dessas duas esferas metálicas, essa esfera metálica está com menos 5 microcoulomb de carga. Então eu escrevo que a carga da esfera A é essa daqui. A quantidade de carga da esfera B, eu digo que é mais 2 microcoulomb. E eu te pergunto, elas vão se atrair ou vão se repelir? Então, primeira coisa, como as cargas têm sinais opostos, elas vão sofrer o quê? Atração. Essas duas forças, elas têm mesma intensidade, mesma direção, só os sentidos opostos
e aplicados em dois corpos diferentes. Por isso é um par ação e reação. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a força de ordem elétrica, de cunho elétrico, ela é de atração. Isso a gente sabe. Aí outra pergunta que vem geralmente. Quantos elétrons ele adicionou nessa esfera, que obviamente, inicialmente, então outro detalhe, inicialmente neutras. Inicialmente neutras, essa daqui recebeu uma quantidade de elétrons e essa daqui ficou positiva, ela perdeu uma quantidade de elétrons. É isso que eu quero que você vá entender. E aí eu pergunto, quantos elétrons eu joguei aqui? Quantos elétrons foram adicionados à esfera A? E quantos elétrons foram retirados do B? Para que ele ficasse positivo, entendeu? Então aí eu vou usar a fórmula qual que é? Quantidade de carga é o número de elétrons, no caso do A, que foram inseridos na esfera A, vezes a carga elementar do elétron. Ok? Então eu quero saber, turma, quantidade de carga em A é menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Porque o micro é 10 a menos 6, ok? Igual ao número de elétrons que foram adicionados a esse corpo metálico, a essa esfera metálica. A carga elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então eu faço número de mols, número de elétrons. Nossa, número de mols é boa. Meu Deus do céu. Ó, turma, não esqueça também que a carga do elétron é negativa, tá? Então eu vou passar aqui, vai ficar menos 5 vezes 10 a menos 6, tá? Então, repito, o Na é número de elétrons que foram adicionados, quantidade de elétrons adicionados na esfera A, para que ele adquirisse carga negativa, dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Menos com menos vai dar mais, menos com menos dá mais, então eu tenho aqui, você vai fazer a conta, 5 dividido por 1,6, o 10 a menos 19 ele passa para o numerador, fica 10 elevado a 19, tá? E aqui 10 elevado a menos 6. Menos com menos deu mais. E agora nós vamos realizar esta conta aqui, tá bom? Como é que eu faço isso então? Você vai fazer 5 dividido por 1,6. Como eu jogo uma casa, uma vírgula para cá, aqui vai ficar 50, ok? Então o que eu faço? Quantas vezes o 16 você acha que cabe dentro do 50? 4 vezes não pode ser porque passa, né? Então vou fazer 3, tá? 3 vezes 6, 18, vão 1, né? 3 vezes 1, 3, então 3 vezes 16, tá? Vai dar 48. Então 3 vezes 6, 18. Você, nesse algoritmo, você faz assim. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então eu tenho aqui 48, tá? Dá resto 2, porque eu vou subtrair. Abaixo um 0 e eu coloco aqui o vírgula, tá? Uma vez o 16, 16, vai dar resto 4, abaixo 0. E aí esse 0 entraria aqui, mas não pode, porque já tem 1. Então eu vou fazer quanto? 2 vezes? 2 vezes vai dar, porque 3 não pode, né? 2 vezes. Então ele é aproximadamente, 2 vezes 16 dá 32.
eu deixo, então, aproximadamente, aqui, 3,12. E essa conta, então, fica assim, ó, número de elétrons que foram adicionados, aproximadamente 3,12, vezes 10, ó, 19 menos 6 dá 13, então 10 elevado a 13 elétrons, tá? Então essa é a quantidade de elétrons que foram adicionados na esfera A, ok? É isso. Agora eu vou calcular o quê? Você já parou de gravar? Eu vou calcular agora, e você vai, enquanto eu apago aqui, você vai calculando aí quantos elétrons foram retirados da esfera B. Tá? Vamos fazer essa conta? Quantos elétrons foram retirados da esfera B? Tá? Você faz a conta aí, eu vou montar aqui para você conferir daqui a pouquinho se você acertou, tá bom? Turma, vamos só conferir então essa conta, se você fez direitinho. Ó, o resultado tem que ser 1,25 vezes 10 elevado a 13, tá? Então, só não esqueça uma coisa, que o número de elétrons que foram retirados do corpo deve ser um número positivo. Então eu coloco aqui o módulo, né? A única diferença é que eu coloco o módulo, por quê? Porque, na verdade, não, você não precisaria obrigatoriamente colocar o módulo, tá? É que estaria aqui um menos 1,25. Quer dizer, você sabe que o menos é porque foram retirados os elétrons. Para ficar positivo, eu retirei os elétrons. Então, por isso que daria menos. Eu coloquei o módulo para ficar um pouco mais confortável, só não precisar ficar pensando no sinal de negativo. Tá? É isso aí. Continuando, então. Turma, aqui é um resumo de como as cargas se distribuem num corpo. Esse corpo aqui é um corpo esférico, né? Uma bola metálica. Repare que os elétrons estavam aqui. Como pelo princípio da repulsão, eles acabam se acumulando, o acúmulo de cargas ocorrerá na parte da casca, tá? A mesma coisa com as cargas positivas, certo? Então, na carga perfeitamente, no objeto perfeitamente esférico, as cargas se distribuem igualmente na superfície. Agora veja bem, esse bastão aqui, você repare que as cargas estão acumuladas nas pontas. E isso tem um nome, né? O nome disso é poder das pontas, tá? Que é o princípio de funcionamento do para-raio. Então, se você pegar um para-raio, você vai ver que ele tem 3 pontinhas assim, 3 anteninhas, né? Então, aqui o potencial elétrico é muito grande, por isso que tem o acúmulo das cargas. Tá vendo que nessa região aqui há um espalhamento maior, tá? Isso é importante você entender. Então, você pode até dizer aqui que quanto menor o raio de curvatura dessa superfície, maior é o acúmulo de cargas. Mas, de maneira mais simples, para gravar, poder das pontas, tá? Onde haverá maior acúmulo de carga. Aí o que aconteceu aqui, ó? Aconteceu o seguinte, eu tenho aqui um corpo A, tá? Com um corpo A, vamos supor, com mais 2 coulombs de carga. Vamos pôr microcoulomb de carga, tá? E um corpo B com menos 4 microcoulomb de carga. Certo? O que vai acontecer? Eu vou pegar um fio, uma fiação, um fio e vou ligar os dois. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma soma de cargas, tá? E neste somatório de cargas, nós teremos 2 microcoulomb menos 4 microcoulomb. E aí eu vou encontrar menos 2 microcoulomb, tá? Menos 2 microcoulomb.
que acontece? Você tem menos 2 microcoulomb distribuídos igualmente nesses dois corpos, tá? O que vai acontecer se eu fizer um corte nesse fio? Quanto que vai ter de carga para cada um? Então eu vou pegar esse somatório e vou dividir por 2, porque são duas esferas, tá? Então nós temos, para a esfera A, nós vamos ter menos 1 microcoulomb. Para a esfera B, também menos 1 microcoulomb, tá? Então é isso que vai acontecer. Você soma e depois divide por 2. Então o somatório das cargas ocorre quando você ligou uma na outra, tá bom? E nós vamos fazer agora, estudar aí os processos de eletrização, tá? Vamos ver como é que funciona.